Vamos falar um pouco de história, vai ser um vídeo mais longo. Como se faz a história? Como se constrói? Vou citar a minha cidade, Pelotas. Ela foi fundada em 1812 como a freguesia de São Francisco de Paula. E depois virou cidade em 1832. Aí eu vou te perguntar uma coisa: como é que tu descobre a história de Pelotas? Ué, vai nos livros. Tá, mas e aí? Quem é que escreveu os livros? Suponhamos que tu não tem os livros para te baseares. O que tu faz? Tu quer saber como era Pelotas em 1805, em 1700, Pelotas, a freguesia de São Francisco de Paula, ou Calópolis, ou Rio Grande, que fazia parte de Rio Grande aqui, em 1789. O que tu faz? Se tu não tem os livros ali. A primeira coisa é tu ir atrás dos documentos. Provavelmente esses documentos, alguns vão estar em Pelotas, provavelmente a partir de 1830. Tá? Se encontra na Biblioteca Pública, na Câmara. Outros vão estar no Rio de Janeiro e os mais antigos vão estar em Portugal. Tá? Todas as cartas que se mandou, tudo. Então, para te descobrir a história de Pelotas, tu vai ter que procurar os documentos originais, os documentos que o governo falava a respeito da vila. Tu pode conseguir cartas, buscar cartas que Domingos de Almeida, Pinto Martins, entre outros, escreviam. Tu pode buscar outras fontes, como até tem o Saint-Hilaire, que teve aqui em 1820, que conta alguma coisa da cidade. E por aí vai, porque história oral não sobrou nada quase, tá? Quando se lançou o primeiro jornal em Pelotas, que existe aqui, né? Eu não me lembro o nome, acho que é a Opinião Pública. 1850, eu acho. Tá? Eu não sou bom de data, historiador não tem nada a ver de data. A gente até sabe, mas não é. Ali tu já começa a ter fontes mais interessantes, direcionadas, é lógico, né? Não são fontes assim imparciais. Então, quando lançaram seus primeiros jornais, os primeiros folhetos, tu vai ter acesso a ele na biblioteca pública. Aí tu começa a construir a história da cidade. Tá? E através dos livros que se escrevia na época, livretos, e principalmente, por exemplo, nos jornais de Porto Alegre, que se falava de Pelotas, nos jornais das outras cidades. Pelotas ficou independente de Rio Grande em 1832. Ali nasceu a cidade. Se elegeu, acho que a primeira Câmara de Vereadores, né? E a partir dali começou a ter as atas. Então tem muita coisa para a gente saber. Mas na realidade, o que vem antes do que é escrito é o que é arqueológico, né? E a gente tem muita pouca coisa, assim. Mas são as casas antigas, né? Que dá para demonstrar uma certa opulência no estilo de vida. Mas a história real de Pelotas, do povo, por exemplo, em 1842, existiam em Pelotas 4.000 pessoas, mais ou menos, sendo que 2.000 eram escravas. 95% dessas pessoas eram analfabetas. Como era a vida naquela época? A grande fonte que a gente tem é Saint-Hilaire. Tá? Ele nos mostra Pelotas em 1820 e como viviam as pessoas aqui em 1820. É assim que se descobre. Não está nos livros. Os livros são pessoas como eu e outros que escrevem. Mas se tu quer saber a história verdadeira, tu tem que ir atrás dos documentos e das fontes originais.